semente plantada pelo Neymar e pela Cleusa há alguns anos atrás, e que o destino já reservava uma missão especial nessa cidade de Goiânia. Só pelo fato de ter como patrono o nome de Chico Xavier, já garante para o nosso centro espírita um carinho especial, um desenvolvimento especial, um amor especial por aqueles que estudam e amam a doutrina dos Espíritos. O tema reservado para estudarmos e refletirmos nesse dia de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Nós estamos, portanto, no final do Evangelho, que tem 28 capítulos. Depois do capítulo de hoje, que dai de graça o que de graça recebestes, nós vamos ter só um capítulo nos ensinando a eficácia da prece através das próprias palavras do Cristo: buscai e achareis, e um último capítulo que Kardec houve por bem colacionar ao nosso Evangelho, que são preces espíritas, sem nos direcionar à prece decorada, à prece memorizada, à repetição de palavras, mas apenas para nos inspirar, dizendo com ênfase que, de fato, a prece é essa ligação do Criador e da criatura e que, portanto, deve nascer no íntimo do coração de cada um, sem nenhuma preocupação com fórmulas, com posturas, com localização. Mas no 26º capítulo, que é o que é trazido para o nosso estudo de hoje, dai de graça o que de graça recebestes, Kardec vai buscar inspiração no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. As circunstâncias que cercaram um momento histórico no qual Jesus pronuncia essas palavras, dai de graça o que de graça recebeste, é sobremaneira importante para que nós possamos fazer a interpretação mais completa, mais profunda dessa passagem. Ela está logo no início do messianato de Cristo, que sabemos nós durou somente 3 anos. Ele, ao iniciar o messianato, ele percorre toda a Galileia, toda a Judéia, como registram os evangelistas canônicos, faz curas, atrai grandes multidões desde o início, reúne os seus 12 apóstolos em uma pequena elevação e ali, junto deles, pronuncia o que os teólogos convencionam chamar de Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a síntese de toda a Boa Nova. Nesse primeiro sermão, e Jesus apenas disse 3 sermões, nesse sermão, que é o primeiro, dito no início da sua pregação, ele vai esclarecer para os espíritos, sem dúvida nenhuma, já preparados para assumir a missão de multiplicadores das verdades que ele veio trazer à Terra, em que consistiria esse núcleo central dessas verdades. Quais eram os pontos essenciais dessa doutrina? E logo depois do Sermão do Monte, ele vai de novo descendo de lá, fazendo inclusive algumas curas. Ele vai reunir novamente os apóstolos, aquelas 12 almas escolhidas para acompanhá-lo mais de perto, para estar com ele de forma mais privada, e vai dizer as palavras que
que Kardec seleciona para ser o frontispício do capítulo 26 do nosso Evangelho. Porque nós sabemos muito bem que todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm para inspiração de estudo um trecho evangélico. Depois vem os comentários de Kardec, do codificador. E na terceira parte vem o que Kardec intitulou de Instrução dos Espíritos. Nessa terceira parte, a Instrução dos Espíritos, Kardec vai colecionar mensagens mediúnicas trazidas por médiuns variados em locais diversos, espíritos também diversificados, cuidando do assunto que o capítulo trata. Interessante notar que no capítulo 26, que é o objeto do nosso estudo, não tem instrução dos espíritos. Kardec não colacionou nenhuma mensagem de um espírito protetor que falasse a respeito deste tema. E ao final das nossas moderações, talvez nós tenhamos esclarecido esse fato, porque será que não havia naquela época ainda mensagens trazendo no seu bojo esse tema. Então Jesus reúne os 12 apóstolos novamente e em particular com eles lhes diz essas palavras, que na verdade constituem a missão dos apóstolos. Ele diz: vai, curai os enfermos, purificai os leprosos, libertai os endemoniados. Curar os enfermos, libertar os endemoniados, trazei a ressurreição aos mortos. E ao dizer essas 4 diretivas, curar os enfermos, limpar os leprosos, livrar os endemoniados e curar toda espécie de doença, Jesus conclui, após indicar essas 4 grandes tarefas, o seguinte: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a missão dada aos apóstolos, na verdade, seria uma missão gratuita. Interessante observar, fazendo aí uma ligação teológica com a parte 2ª do Sermão do Monte, que Jesus já havia, naquela primeira oportunidade, dito qual era a missão do cristão do mundo. Aqui ele está falando especialmente para os apóstolos, mas na verdade essa missão dada aos apóstolos é, em última análise, a missão dada a todo cristão. Todo aquele que conhece a doutrina do Cristo vai se tornando capaz, vai se imbuindo de valores e vai distribuindo esses valores com os irmãos da jornada. Lá no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças, que são as palavras que abrem o sermão, ele fala a respeito da missão do cristão no mundo. E olha que forma poética e profunda que Jesus dá àqueles que aceitam a sua doutrina, àqueles que o seguem, àqueles que já compreenderam o caminho que ele vem ensinar o homem a trilhar. Então, sobre a missão do cristão no mundo, Jesus disse lá no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. E não se acende uma luz para colocar
debaixo do candeeiro, mas para colocar no velador, para que ela alumine todo o ambiente. Então, quem entendeu as verdades espirituais que o Cristo trouxe, ele tem a obrigação de se tornar um multiplicador dessas verdades, fazendo com que essa luz que Cristo trouxe à terra, através do caminho que liberta o homem do sofrimento, é missão de todos aqueles que se dizem cristãos. E complementou: vós sois o sal da terra. É o que tempera, é o que dá o sabor, é o que torna agradável o alimento e que não deixa, inclusive, o alimento se deteriorar. E continua: e se o sal perder a sua propriedade de salgar, para que ele há de servir? Para nada, senão para ser julgado no monturo e pisoteado. Então, aquele que já compreendeu a lição do Cristo, aquele que já aceitou essas verdades espirituais, ele é essa luz que não pode ficar abafada, mas que tem que ser irradiada. E é esse tempero que não pode ficar guardado no pote só para si mesmo, mas que tem que se comunicar para que todo o ambiente participe também desse tempero. Então ele vem aqui e diz aos apóstolos: vocês devem ir e curar os seus irmãos. Que espécie de cura Jesus teria incitado para que os discípulos o fizessem? Poderia ser uma cura material, como muitas daquelas que Jesus fez durante a sua passagem, curando cegos, curando paralíticos, curando aleijados, curando leprosos. Todas essas curas, ao fazê-las, Jesus traz uma conexão espiritual para as doenças de suma importância. Quando ele termina de fazer a cura, o que ele diz para o doente? Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Numa ligação inquestionável do erro, dos vícios morais e das doenças. Na pergunta 184 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, Kardec vai perguntar, logo no início da parte terceira, que cuida das leis morais, ele vai perguntar o que são essas leis morais, o que elas significam para o homem. E os espíritos superiores responderam a Kardec: são as leis que regem a vida do espírito. E o homem, a parte que nós devemos destacar é essa: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quer dizer, quando nós nos afastamos da lei de Deus, quais são as leis de Deus? Está lá no capítulo da parte inteira. A lei de amor, justiça e caridade, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de adoração. Quando o homem, então dizem os espíritos, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Exatamente o que disse o Cristo após as curas: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fazendo uma conexão aí perfeita entre a conduta violadora das leis morais e a necessidade depois da colheita, que é obrigatória, das nossas ações desastrosas. Então, quando ele vai e diz aos discípulos: vai e curai os companheiros, os irmãos de jornada, essa cura não é só uma cura material. A cura perfeita é a cura espiritual. É aquela que vai na fonte da doença e seca essa fonte. Vai e limpai os leprosos.
A lepra, meus irmãos, naquela época, não era a hanseníase que hoje o mundo atual conhece. Era qualquer problema sério de pele que, por desconhecimento científico, se entendia como uma doença perniciosa, altamente contagiosa. E que eles tinham, olha que interessante, o judeu já desde a organização do povo na saída do Egito, eles tinham a ideia de que aquele que se manifestava as doenças graves de pele, as feridas, as úlceras, as varicosas e tudo mais, eram pessoas desajustadas com a lei divina. Mas toda doença é isso. Nós estamos aqui num mundo de provas e de expiação, justamente porque somos espíritos que ainda estamos fazendo essa colheita dolorosa de atos transviados e violadores da lei divina. Então, curar o leproso significava, deve significar, dar ao outro equilíbrio, dar ao outro senso de responsabilidade, mostrar ao outro o caminho da libertação desse mundo de provas e expiações, porque esse aqui não é a nossa última passagem. Os espíritos disseram a Kardec de maneira muito enfática na resposta à pergunta 172 do Livro dos Espíritos, que as encarnações aqui na Terra não são as primeiras e nem serão as últimas, e são das mais grosseiras, das mais dolorosas que o espírito passa. É a natureza do nosso mundo. Para cá são encaminhados espíritos que ainda estão nessa fase difícil da colheita de uma plantação perniciosa. Kardec diz muito bem a respeito disso quando disserta sobre destinação da terra, causa das misérias humanas. Então, curar o leproso significa isso, dar-lhe rumo, equilíbrio, mostrar a ele de fato que a passagem por aqui é transitória, isso aqui não é o fim nem o objetivo último de nenhum espírito e que é preciso lutar para a renovação. Ressuscitai os mortos. Olhem bem, o intérprete, quando lê esse convite, ou essa afirmativa, ou essa ordem do Cristo, ressuscitai os mortos, pode achar que Jesus estava dando aos apóstolos o poder de ressuscitar aqueles que já haviam perdido a vida. No Evangelho, nós vamos encontrar 3 ocorrências através das quais Jesus teria ressuscitado pessoas mortas. A filha de Jairo, que Jairo vai até Jesus e chama Jesus aflito, dizendo que sua filha estava morrendo, e quando Jesus chega à casa de Jairo, os amigos que ali estavam dizem, pode voltar, ela já faleceu. E Jesus disse, não, ela não faleceu. E manda que a menina se levante. A segunda é do grande amigo dele, Lázaro, que já estava no sepulcro há 3 ou 4 dias, e que quando Marta e Maria mandaram para Jesus um convite para que ele viesse rápido, porque Lázaro estava doente, Jesus não arredou o pé do lugar onde estava e disse para os seus companheiros, conforme os evangelhos registram, essa doença não é para a morte, e não era. Como depois nós vamos ver Jesus chamando Lázaro do sepulcro. E o terceiro, a terceira dita ressurreição feita pelo Cristo é com relação ao filho único da viúva de Naim, que ninguém chamou Jesus, ninguém lhe deu notícia a respeito do acontecido. Mas ao entrar na cidade e ver o acompanhamento fúnebre do rapaz, ele vai e diz, esse rapaz não está morto. E realmente, ao tocá-lo, o rapaz levanta. Ressuscitar, meus irmãos, significa voltar para a vida, não a vida material.
a vida material é transitória. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, certamente que um dia faleceram, passaram para o plano espiritual. Essa vida na matéria era transitória. Ressuscitar os mortos significa chamar a atenção para a vida. Porque muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós passamos por aqui sem nos aperceber dos grandes objetivos da nossa vida aqui na Terra. E aí Jesus adverte, ao fazer todas essas maravilhas, porque isso, meus irmãos, é na verdade despertar a nossa alma para a realidade espiritual. Dar a saúde, limpar a lepra, ressuscitar, tudo isso chama a atenção para a vida eterna, para o nosso ser permanente, imortal, para o nosso espírito. E aí ele diz, ao fazer tudo isso, fazei-o amorosamente, caridosamente, carinhosamente, irmãmente, jamais pensando em cobrar. Porque e Kardec fez questão de pegar essa frase, elegê-la para ser o título de um capítulo do nosso Evangelho, quando lá na introdução do Evangelho ele já diz, nós pensamos de todos os Evangelhos canônicos a parte importante para a nossa moral. Os dogmas, aquele que serviu para a criação de outras seitas cristãs, nós não vamos cuidar disso. Nós vamos cuidar do miolo, da essência do Evangelho, que é a legislação moral, que é o ensinamento de caráter permanente para o nosso espírito. Então ele tem que fazer isso como uma forma de cooperação. Aquele que já entendeu de fato os grandes valores da vida. E nós podemos perguntar, e o Espiritismo nos responde, dar de graça, o que nós recebemos de graça quando nós praticamos qualquer um desses atos? Quando nós desempenhamos qualquer atividade mediúnica, o que nos foi dado? Nos foi dado o dom mediúnico. E ao ser médium, e todos nós somos médiums, todos nós somos médiums, uns de maneira ostensiva, que se manifestam, ou deixam que se manifestem através da psicografia, da psicofonia, da escrita direta, da voz direta, da materialização, qualquer fenômeno, tanto seja de efeito físico ou de efeito inteligente. Mas antes de nascer com esse dom, nós somos preparados na espiritualidade. Kardec se apercebeu isso muito profundamente e destaca isso no capítulo 26. A espiritualidade, os nossos amigos espirituais, nos acompanham, nos protegem e nos ajudaram a fazer o nosso planejamento reencarnatório, destacando o alto valor que tem essa atenção, esse cuidado com os nossos irmãos. Voltando a Jesus, vós sois a luz do mundo. E onde é que nós tiramos, dentro da doutrina espírita, o cuidado, a preparação que nós temos antes de reencarnar? Com a psicografia de Chico Xavier. Na obra de André Luiz, a segunda da série Nosso Lar, chamada Os Mensageiros. Nessa obra, André Luiz nos diz que antes de voltar à Terra, antes de experienciar nova existência material, todos os médiuns, quer dizer, todos nós, somos devidamente preparados, acompanhados, traçado roteiro para lugares e pessoas com quem conviveríamos e que possam de fato nos ajudar a exercer de melhor maneira. Mas eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, que nos foi trazida por André. Infelizmente, poucos seguem o roteiro. Poucos cumprem o que havia prometido.
poucos chegam aqui e, de fato, desempenham as tarefas que eles haviam programado e que a espiritualidade insistiu, gastou tempo para cercá-lo de instrumento para que ele bem exercesse aquele mistério. Aquilo tudo nós jogamos no lixo, não fazemos nada. Então, no capítulo 8 do livro Mensageiro, tem uma história muito interessante que chama-se A Queda de Otávio. Um espírito que ficou lá se preparando 30 anos para uma nova encarnação, recebendo toda a sorte de assistência nessa escola de formação que ele chama de mensageiro. E chegou aqui, jogou tudo no lixo. Vale a pena ler a história de Otávio. Ele não fez nada do que ele planejou, inclusive o roteiro da vida dele, para fazer tudo aquilo que Jesus pediu aos apóstolos que fizessem, curassem, abençoassem, ajudassem, se tornassem verdadeiros fraternos e irmãos. Para isso, 6 espíritos amigos renasceram próximo a Otávio a fim de ajudá-lo no cumprimento da tarefa. Perderam tempo. E Otávio se viu tão perturbado porque de fato não aproveitou a oportunidade. Porque, bem, meus irmãos, quando nós nos desviamos do caminho planejado, que é para nós o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor maneira de resgatarmos o nosso equilíbrio e crescermos espiritualmente, começam a vir os problemas. Então, Otávio foi de problema em problema e desencarnou precocemente aos 40 anos de idade. E ele está lá chorando e contando a André Luiz o fracasso dele. E se nós pudéssemos, é claro que André Luiz não faria isso, porque ele está usando ainda a pena de Chico Xavier. Se nós pudéssemos exaltar um exemplo daquele que deu gratuitamente tudo que recebeu, mais alguma coisa, é o patrono do nosso centro espírita, Chico Xavier. Renunciou a absolutamente tudo. Quando nós pegamos uma simples obra dele, como foi lido na leitura preparatória, que é a Fonte Viva, é uma coletânea de comentários de versículos evangélicos, pensem vocês o que é receber um livro inteiro com lápis em folha de papel sem pau. E não foi um, foram quase 500. Só depois, muito depois, anos depois, é que ele começa a usar a máquina de escrever. Tentem copiar um livro de 400, 500 folhas, como é o caso de Paulo Estevão, na máquina de escrever, olhando ali e escrevendo. Isso na hora que vocês estiverem tranquilos. Ele renunciou ao seu sossego, à sua família, à sua saúde, a tudo que ele poderia, como nós, ainda humanos, gostaríamos de fazer, para produzir o que ele produziu, de forma incansável, até os 92 anos, quando ele desencarnou. Sem reclamar, sem esmorecer e sem interromper o trabalho. Então, esse é o trabalho mais perfeito. E sem pedir para ele nenhuma espécie de recompensa. Dizem que o pai dele, que parece que era ainda um espírito um pouco infantil, dizia para ele: mas meu filho, se esses livros estão vendendo tanto, por que você não recebe um percentual do lucro desses livros? Ele falou: pai, não posso. Eu já cedi os direitos autorais para as instituições beneméritas que praticam o bem, que iluminam as pessoas, que ajudam os que precisam. E o pai dele falava: mas nós somos o mundo que precisamos. Nós também necessitamos. Nunca tirou um tostão. Nunca se negou a receber qualquer tipo de mensagem. Quantos espíritos
se valeram da proximidade dele, espírito de elevadíssima estatura moral, para ditar uma obra, como é o caso do próprio Frederico Figner, que diz isso no livro Voltaire. Então, meus irmãos, o convite que Kardec nos faz no capítulo 26 é essa inovação profunda e renovadora que faz com que a nossa compreensão da vida se dilate e nós comecemos a nos sentir responsável pela comunidade, por aqueles que estão próximos, por aqueles que necessitam, doando essas capacidades que às vezes estão adormecidas dentro de nós, porque apesar de não sermos um médium psicógrafo, um médium de efeitos físicos, nós temos o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa palavra, até a nossa presença silenciosa diante, às vezes, do sofrimento, que é o suficiente para fazer aquilo que Jesus disse ao homem. E gratuitamente. E nós falamos gratuitamente não só em relação ao dinheiro, mas em relação ao desprendimento, entendendo que ao assim agir, nada mais fazemos do que cumprir a nossa missão. Nada demais. Nós não precisamos de reconhecimento, não temos que exigir nenhuma espécie de agradecimento, mas sim cumprir o nosso trabalho como um bom trabalhador, porque o resultado do trabalho vem. E o poeta nos adverte com relação ao tempo, nós que ainda estamos encarnados, que a maneira de ver a vida através de uma outra ótica e mudar o comportamento para nos adequarmos, mesmo que bem suavemente, às grandes verdades do cristianismo, é um imperativo da nossa vida agora. É para ser feito hoje. Não é amanhã, não é o ano que vem, não é quando eu aposentar, quando meu filho casar ou quando eu mudar para o exterior. É hoje, é agora, porque o tempo não espera. Por isso o poeta, ao nos advertir sobre o tempo, diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta, mas como dar sem tempo? Tanta conta eu que perdi sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não tenho.